Uma boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontre-se com todos vocês que vão ver este vídeo aí, em nome de Jesus. Essa mensagem do Evangelho de Lucas que eu gostaria de compartilhar essa tarde com meus amados irmãos se encontra no livro de Lucas, Novo Testamento, Lucas capítulo 6, versículo 32 ao 36, onde vem o Senhor a nos falar do amor ao próximo. Mas eu gostaria de compartilhar essa passagem com vocês, porque eu gosto de ler a Bíblia, eu procuro entender o que Deus quer me ensinar a cada dia. Eu sou um cara que eu sou totalmente dependente de Deus. Eu aprendi durante a minha caminhada aí que não tem nada que se compara com o que Deus tem para nós. Nada hoje, nada amanhã se comparam. Os sofrimentos de hoje, as angústias de hoje, as perdas de hoje não se comparam com a glória que está por vir em Cristo Jesus. Por isso eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, essa mensagem. Tocou ao meu coração. Deus falou ao meu coração. E eu espero, no nome de Jesus, que fale ao coração de algum de vocês também. Bom, vamos lá. Versículo 32 diz assim: Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amém, meus amados. Essa passagem, ela toca muito no meu coração. Tanto que eu escrevi algumas coisas aqui no meu caderninho, porque eu não sou um pregador, eu não sou um pastor, né? Eu nem sequer eu tenho meus estudos completos, mas a palavra de Deus ela tem me dado uma sabedoria, né? Que eu nunca imaginei ter na minha vida e eu fico muito feliz e muito grato a Deus por isso. Mas aí eu costumo anotar no meu caderninho as coisas que eu vou entendendo para que eu não me esqueça e que façam mais sentido para mim, para minha vida pessoal. Eu espero que faça para a vida de algum de vocês aí, que vão ver o meu vídeo. Meus irmãos, aqui fala sobre o amor ao próximo, né? E como vocês puderam ouvir, né? É muito fácil, é mais fácil nós amar a quem nos ama. Isso com certeza. Ainda que às vezes nós não façamos isso, nós amamos a quem nos ama e odiamos os nossos inimigos. E essa passagem ensina ao contrário. É mais fácil amar a quem nos ama, mesmo que ainda às vezes nós não façamos isso. A gente vê rebeldia de filhos com os pais, sabendo que os pais fazem tudo por amor aos filhos. Muitos filhos pagam com o desamor, né? Com a rebeldia, com a mentira e etc. Então, mesmo que seja mais fácil amar a quem nos ama, às vezes assim mesmo ainda nós não fazemos isso. É mais fácil também nós fazemos o bem a quem nos faz, mesmo que por muitas vezes, meus queridos irmãos, nós não façamos isso também. A gente cansa de ver pessoas que fazem o bem serem maltratadas por aquelas próprias que eles ajudaram. A gente vê coisas assim acontecerem, né? É muito nítido. Eu passei por uma casa de recuperação, onde
Eu tive um tratamento por dependência química, pelo alcoolismo, e lá eu pude ver por diversas vezes, apesar das pessoas que estavam lá querendo o nosso bem, fazendo coisas para o nosso bem, né? Para a nossa libertação, para a nossa cura ali, para nosso crescimento, eu vi por muitas vezes diversos e diversas pessoas pagarem isso com o mal. Então, vejam só, por mais que seja fácil, por mais que seja mais fácil para a gente fazer o bem a quem nos faz, nem sempre a gente faz isso. A gente às vezes acaba pagando o bem que as pessoas não fazem com o mal. É o que o apóstolo Paulo diz, né, lá na carta dele. O bem que eu quero para mim, esse, porém, eu não faço. Mas o mal que eu não desejo para mim, esse eu acabo fazendo. Então, vai nessa lógica. É mais fácil emprestar para alguém quando sabemos que receberemos novamente. Isso é fato. Muitas pessoas hoje, né, os agiotas, eles emprestam dinheiro para outras pessoas pedindo um juros até muitas vezes absurdo, pedindo algo em troca, sabendo que vão receber algo em troca. Muitas vezes, quando não recebem, acabam cometendo coisas aí ilícitas, né? Acabam fazendo coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Mas, trazendo para o nosso lado, é muito mais fácil emprestar para alguém que você sabe que vai te devolver do que emprestar para uma pessoa que não vai te devolver. E mesmo assim, meus irmãos, ainda que às vezes nós saibamos que as pessoas que estão ali ao nosso redor precisam e nós podemos emprestar ou até mesmo dar para aquela pessoa que precisa, nós não fazemos, com medo de não recebermos algo em troca. Meus irmãos, é muito mais difícil amar os nossos inimigos quando não conseguimos demonstrar amor até mesmo por aqueles que estão ao nosso derredor, pela nossa família. Como que nós vamos conseguir amar o nosso inimigo se nós não conseguirmos amar aqueles que estão dentro da nossa casa? Se nós não conseguimos andar aqueles que são próximos de nós? Como que a gente vai amar os nossos inimigos? Meus irmãos, é muito mais difícil fazer o bem para quem não nos faz quando não conseguimos fazer nem sequer para quem nos rodeia diariamente. Se nós não conseguimos fazer o bem para aquelas pessoas que estão conosco todos os dias, se nós não conseguimos fazer o bem para aquela pessoa que já fez o bem para nós, como vamos conseguir fazer o bem para quem nos faz o mal? É difícil. Meus irmãos, é muito mais difícil emprestar ou até mesmo dar algo para alguém que sabemos que não receberemos de volta quando não fazemos nem mesmo por aqueles que dizemos amar. É muito mais difícil. Meus irmãos, é muito mais difícil fazer a vontade de Deus quando queremos primeiramente fazer a nossa. É muito mais difícil fazer a vontade do Senhor quando queremos fazer a nossa. Amados, nós jamais daremos algo aos que precisam, jamais daremos aos necessitados. Nós jamais amaremos os nossos inimigos. Nós jamais faremos o bem sem olhar a quem, como Jesus nos ensina, se não fizermos em primeiro lugar a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus? Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Vamos lá. O que Jesus fala para aquele homem dos 2 mandamentos? O que Jesus fala quando ele diz: vos deixo um novo mandamento? Amai a Deus em cima de todas as coisas e também ao teu próximo como eu vos amei. Percebe? Esse é um mandamento, esse é o mandamento. E essa é a vontade, que nós amemos uns aos outros, que nós amamos a Deus acima de tudo e que nós nos amemos uns aos outros, assim como Jesus Cristo nos amou. E aí eu me pergunto, será que foi fácil para Jesus ter nos amado?
Não foi, amados. Você pode ter certeza que Jesus amou todos. Ele não veio para um ou outro, ele veio para todos. Ele amou a todos. A questão é, nem todos o amaram. E a lógica aqui é essa. Aqueles que não amam ao seu próximo e dizem amar a Deus são mentirosos. Isso é o que a Bíblia de Deus diz, isso é o que a palavra de Deus nos diz. Aquele que diz amar o seu irmão, aquele que diz amar a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Então a vontade de Deus para nós, mandamento de Deus, é a vontade dele. A vontade de Deus é que nós ame Ele em primeiro e acima de todas as coisas, e que a gente ame ao nosso próximo como Jesus nos amou, como Jesus nos amou. Quem é o nosso próximo? Todos. Quem Jesus amou? Todos. Quem devemos amar? Todos. Até mesmo os nossos inimigos. Meus irmãos, o que Deus está mandando aqui, o que Deus nos manda aqui nessa passagem? No versículo 35, vai dizer o que Deus está mandando para nós aqui. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Deus está mandando nós amar. Deus está mandando nós fazer o bem. Deus está mandando nós emprestar, nós dar o que nós temos sem esperar receber do próximo em troca. Meus amados, o versículo 35 deixa bem claro isso. E no versículo 36 tem uma promessa de Deus para a nossa vida. E Ele cumpre, não se esqueça, Deus é fiel para cumprir. E Ele cumpre. No versículo 36, no versículo 35, na parte B, diz assim, a promessa de Deus para nós: será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Quer promessa melhor do que essa? Será grande o nosso galardão. Seremos filhos do Deus Altíssimo. Se nós fizermos o quê? Amar os nossos inimigos, amar o nosso próximo. Se nós fizermos o quê? Se nós fizermos o bem. A quem? Sem olhar a quem. Se nós fizermos o quê? Emprestarmos ou darmos aos necessitados sem esperar receber nada em troca, meus amados. É essa a vontade de Deus, é esse o mandamento que Deus está falando para nós aqui nessa palavra. No versículo 36, Deus, nosso Senhor, diz algo mais: sede misericordiosos. Deus está dizendo para nós, filhos, querem ser chamados de filhos? Sejam misericordiosos. Com quem? Com todos. Com todos. Como também é misericordioso o vosso Pai. Deus está dizendo assim para nós: querem ser chamados de filhos? De meus filhos? Então amem aos seus próximos. Querem ser chamados de meus filhos? Então façam o bem, sem olhar a quem. Querem ser chamados de meus filhos? Então emprestem, então deem aos necessitados. Faça sem olhar a quem. E eu vos chamarei de filhos, e será grande o seu galardão. Sejam misericordiosos, assim como eu, o vosso Pai, também sou com vocês. Amados, Deus é misericordioso com todos nós. Nos esforcemos para ser misericordiosos com o nosso próximo. Quando a gente fizer isso, quando a gente for uma pessoa benigna, como Deus diz aqui, né? Fazendo isso, além da promessa de Deus, do grande galardão, de sermos filhos dele, nós seremos pessoas de bens, seremos pessoa de bem, amando
o nosso próximo, fazendo bem para o nosso próximo, dando o que nós temos para o nosso próximo, compartilhando, repartindo o que nós temos com o nosso próximo, nós também seremos benignos, nós seremos pessoas de bem, assim como nosso Pai é. Nós possamos buscar ser parecidos com o nosso Senhor Jesus, que foi bom, benigno, que foi uma pessoa que se entregou por inteiro, por amor a nós. Nós possamos também nos entregar pelo nosso próximo. Não é fácil, meus amados. Mas Jesus disse que não é fácil. Jesus disse para nós, não vai ser fácil. Nós teremos aflições, mas para nós mantermos o bom ânimo. Ele venceu o mundo e Ele promete que nós venceremos também nele. E estar em Jesus é fazer o que Jesus fazia, é amar o seu próximo, é compartilhar com o seu próximo, é perdoar. Meus amados, é uma missão que Deus deu para nós fazer, não para nós esperar o próximo fazer com a gente. Façamos o bem sem olhar a quem. Essa é a minha mensagem. Deus falou comigo no meu coração. Como eu disse lá no começo, eu não sou pastor, eu não tenho costume de pregar em igrejas, né? Eu me senti mais tranquilo aqui no celular para passar essa mensagem para vocês, porque aqui não tem ninguém me vendo ao vivo. Eu sei que o Senhor está me vendo, está me dando a sabedoria para conversar, para compartilhar com vocês, mas eu espero, no nome de Jesus, que essa mensagem possa chegar ao coração de vocês que assistirem e que vocês possam entender da maneira que o Espírito Santo leve a vocês e que possa tocar o coração de vocês e que possa ser transformado algo na vida de vocês também e que vocês um dia possam testemunhar sobre isso, sobre o que o Deus maravilhoso, o Deus benigno desta palavra maravilhosa que compartilhou com vocês essa tarde. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E eu quero que todos tenham uma boa tarde e um bom dia na presença do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.